Essa obra começa com um figurante à noite em seu quarto, em uma taverna, sentindo muita dor em seu pé. Então corta para o figurante, chegando na cidade algumas horas antes, todo arrebentado após uma luta. Finalmente, uma vida, eu estou salvo, ele disse. Enquanto reclama que sabia que os lobos negros andavam em grupos, mas não achava que eram tantos assim. Eu preciso de cura. Mas primeiro preciso pegar um empréstimo na Associação de Aventureiros, e ele disse. Após pegar um empréstimo, ele decidiu ir atrás de um curandeiro na igreja, torcendo para não morrer antes de chegar lá. Porém, assim que saiu da associação, o nosso produto aborda com licença. Você está procurando um curandeiro, não vai precisar ir muito longe. Então nosso produto oferece curar ele por um precinho. Então me mostra a sua licença, disse o figurante, desconfiando daquela conversa. Isso porque, neste mundo, curandeiros ganham muito dinheiro, então muitos curandeiros falsos surgiram. Foi por isso que nasceu a licença para curandeiro, uma licença dada pela Associação de Aventureiros. Estou nosso protagonista. Explica para eles que, ao contar na associação que ele não possuía nenhuma magia de cura, eles não deram uma licença para ele. Então, figurante, saiu xingando e perguntando: você não tem magia de cura? Mas você é um curandeiro. Que homem louco! Então nosso protagonista começa a analisar os ferimentos do figurante, mostrando que sabia até que os ferimentos dele haviam sido feitos por lobos negros, mas viu um ferimento em seu calcanhar e percebeu que aquele ferimento teria sido causado por um graveto. O figurante fica surpreso, então pergunta: como ele sabia disso tudo? Então, nosso brota diz que mesmo que ele não tenha uma licença, ele cura as pessoas para se sustentar e disse ao figurante que se ele for ao padre, ele terá que gastar 600 de gold, mas um curandeiro aventureiro irá lhe cobrar 300, então, fala que por apenas 150, ele o curaria. Por figurantes e câncer de ouvir aquela conversa chamando o Brota de golpista e se vira e começa a ir embora. O Prota diz que ele não pode ser curado por um curandeiro e disse que vai estar em uma taverna próxima ao local, aguardando o figurante. Então, corta para o figurante na igreja, sendo curado. E após isso, o padre de cobra 620 gold. Então, corta para a cena que vimos no começo da obra, o figurante em seu quarto, urrando de dor. Então a funcionária da taverna chega em seu quarto e o figurante se contorcendo de dor, pede para ela chamar um curandeiro, sem entender o porquê daquilo, pois gastou muito dinheiro com o padre. Então ele se lembra das palavras do nosso Brota, dizendo que ele não poderia ser curado por um curandeiro e que, assim, começasse a doer, ele deveria ir atrás do nosso pró. Então nosso prota aparece na porta de seu quarto, dizendo o curandeiro que não tem magias de cura está aqui. Então o prota tira uma com a cara do figurante, perguntando se ele se sente melhor depois de ir em um curandeiro. Cara, por figurante disse que a ferida está doendo pra burro. Então o prota fala pra ele que vai custar 300 de gold e pede para ele pagar adiantado. O figurante disse que ele havia recobrado 150 antes, mas o protagonista disse que agora o ferimento está 3 vezes pior. Se você está achando caro, procure outro curandeiro, ele disse. Então, figurante desesperadamente, diz que vai dar sua espada ao prótese e que ela vale no mínimo 200 de gold. O proto aceita e diz que dessa vez, ele fará por 200. Então o figurante pergunta se pode morrer por causa daquele ferimento e o prota diz que se fosse algo que pudesse matar ele teria o sequestrador e o curado. Explica ainda que tem coisas que não podem simplesmente ser curada com magia de cura. Uma delas é veneno. Explica que o graveto em que ele se arranhou era de uma frutinha negra que tem um veneno que paralisa quando alguém se arranha nela, e é por isso que tinham poucos negros próximo, pois eles se aproveitam disso na hora de caçar as suas presas. Então nosso prota puxa uma faca juntamente com os frascos de antídoto para a frutinha negra. Explica que o antídoto deve ser aplicado diretamente na área ferida. Enquanto faz uma cara de psicopata, o prota lembra o figurante de que não sabe fazer magias de cura, então não vai ter outro jeito. Disse que também não tem nenhum anestésico, então ele pode gritar o tanto que ele quiser, que vai ser pior se ele se mover. Disse que praticar cura é normal para um curandeiro, mas ele não é um curandeiro normal, então ele pode fazer